uma excelente oportunidade. Eu não conhecia Juiz de Fora, né? Inclusive o aeroporto de vocês vai me causar lembranças por um bom tempo, 2 arremetidas, muita nuvem. Eu não tinha medo de voar de avião, mas assim, confesso que dessa vez eu tive um pouquinho de receio. Realmente assim, não, olha, foi bastante interessante, peculiar a experiência, para não dizer outra coisa. Mas, pessoal, primeiramente, muito obrigado de novo pela presença de todos vocês, né, nessa sexta-feira aqui, universitário, arrancar universitário, né, 20, 21 anos, uma sexta-feira para compor, né, realmente é um feito. Meus parabéns aos organizadores. E agradeço a vocês mesmo por poder, né, assim, tá dedicando um pouco do tempo de vocês para escutar esse par de velhos aqui falar sobre direito empresarial. E, né, dentro da nossa temática aqui, nesse panorama do direito empresarial, eu queria ver se eu consigo encaixar um pouquinho dentro das preocupações que a diretora colocou, que é essa questão, né, que nós estamos retomando, ainda estamos retomando, a nossa normalidade depois aí dos 2 anos de pandemia. Eu tenho certeza que muitos já conversaram sobre isso, mas é uma experiência que, a despeito de já ter passado um tempo, ainda está muito presente. Isso, de fato, afetou como muita gente enxerga o mundo, como as relações econômicas se reestruturaram. E surgiram também uma série de, vamos dizer assim, situações, muito em razão da propagação, um aumento da importância das redes sociais nas nossas vidas. Então, eu quero conversar um pouquinho sobre isso dentro da minha área, né? Então, além de professor, eu sou advogado militante, sócio aqui do Marlon, do professor Marconi, que está ali sentado, que a gente vai chamar aqui nas próprias conferências, né, Marconi? E nós atuamos fundamentalmente com direito empresarial, que, ao cabo e ao fim, é um direito de construção de relações jurídicas para movimentar a economia. Vamos colocar de uma maneira mais simplificada. O que a gente estuda em teoria geral da empresa? O que a gente estuda em direito societário? Vocês não têm mais títulos de crédito como obrigatório. Títulos de crédito não. Recuperação e falência. Recuperação e falência. Então a gente basicamente estuda com essas matérias mais tradicionais o ciclo de vida do empresário. Como ele surge, né? Como ele se movimenta no mercado, como ele se encerra as suas atividades, seja essa morte natural pela dissolução, seja essa morte, vamos dizer assim, um pouco mais patológica, quando a gente precisa utilizar falência, e até mesmo, né, a sua convalescência, no caso de recuperação judicial e os vários títulos de recuperação. Então, ao cabo e ao fim, o que a gente está fazendo é estudando como nós, seres humanos, em sociedade, uma sociedade de cunho capitalista, nós movimentamos a economia, sob seus vários aspectos. E na parte que eu combinei aqui com o Marlon, que eu vou falar, eu vou ficar focando mais nessa parte do direito societário, da origem, de como os agentes econômicos acabam se organizando, como é que eles coordenam como eles coordenam os seus vários ciclos de interesse e por que, né, isso acaba funcionando tão bem dentro dos seus pormenores, né? Então vamos lá. Quando a gente estuda direito empresarial, quando a gente estuda direito societário, eu estou fundamentalmente olhando para 2 cenários. Eu estou olhando para o cenário externo à sociedade, né? Estou olhando também para o cenário interno à sociedade. O cenário externo à sociedade é como ela vai se relacionar com terceiros, como ela vai se relacionar com o mercado, como ela vai se apresentar, né, para usar Ponte Miranda e o professor Fábio Lua, que relembra sempre essa questão, perante a sociedade lato sensu. Então, o que é a sociedade? O que é essa figura esquisita da pessoa jurídica? Como é que ela funciona tão bem? E quando a gente olha para dentro, nós olhamos um outro universo também tão importante, que é como os sócios se relacionam entre si. Você para pensar, diferente de outros tipos de contrato, de outros tipos de negócio jurídico, onde os interesses são em tese antagônicos, compra e venda, eu quero vender, você quer comprar. A gente está falando de uma série de pessoas que, em tese, tem pelo menos um interesse em comum, que é o quê? Explorar uma atividade econômica de forma organizada e dividir entre si os resultados. E eu tenho que coordenar esse interesse dentro esse interesse dos sócios com uma outra coisa completamente diferente, que é esquisito de falar para quem não é do meio jurídico, porque é um fenômeno que só funciona na nossa cabeça, até puxando um pouco o gancho da nossa conversa. O direito, enquanto disciplina autopoética, opa, aí tá vendo? Viu?
o direito enquanto disciplina autopoética, ele é autorreferenciado. Isso é interessante porque a gente consegue construir o direito penal marciano, o direito de família saturniano e fazer juízos de valor em cima disso sem existir um marciano, sem exigir um saturniano até onde a gente conheça. Eu posso dizer se um saturniano A pode casar com o saturniano B, como ele vai se divorciar. Eu posso dizer como é que um marciano pode cometer um crime e nunca haver um marciano e a gente fazer juízos em cima disso, porque o direito ele é, em tese, se a gente não tomar cuidado, autorreferenciado. Então, quando a gente fala que o direito é autorreferenciado, existem vários institutos que só existem no mundo jurídico. Você nunca vai ver um contrato, você nunca viu, nem vai ver um contrato de compra e venda. Você nunca viu, nem nunca vai ver um divórcio. Porque tudo isso são categorias jurídicas que não existem na realidade. Você pode ver um instrumento de contrato, que é um pedaço de papel onde as regras foram colocadas lá. Mas o vínculo, a relação jurídica, a gente não vê. Ela existe enquanto encontro de vontades na nossa cabeça. E por que isso é relevante? Porque quando a gente constrói a figura da pessoa jurídica, você nunca vai ver uma pessoa jurídica na sua frente, você nunca vai se relacionar, conversar, pegar na mão, assinar um contrato com uma pessoa jurídica, porque ela não existe. Na realidade, não existe no mundo fático, mas ela existe perante o mundo jurídico. Não há nenhuma diferença entre esta faculdade, entre uma sociedade limitada, uma padaria ABC limitada da vida e vocês para o direito. Só que a gente não tem uma figura, não existe como essa sociedade, essa pessoa jurídica manifestar sua vontade perante a sociedade. E aí o que a gente cria? A gente fala o óbvio, eu preciso de uma pessoa natural, ser humano, que presente essa vontade, manifeste essa vontade. Então eu tenho a figura do administrador. O que é o administrador? Ele é a boca da sociedade, literalmente, mas é mais do que isso. O administrador, em muitos aspectos, é a sociedade. Eu não sei se isso fica claro para vocês quando a gente vai falando assodadamente na graduação. A vontade da sociedade, ela é a vontade do administrador quando ele está exercendo aquele munus. Então, quando ele fala, quem fala é a sociedade. Quando ele assina, quem assina é a sociedade. Quando ele demite, contrata, quem está fazendo esses negócios jurídicos é a sociedade. Ótimo, e o que tem a ver? Porque o administrador, isso a gente olha do ponto de vista jurídico, de validade, de eficácia, etc, etc. Só que por trás do administrador tem as suas próprias vontades, seus próprios interesses e mais. Ele tem, olhando internamente para a sociedade, ele tem os vários interesses dos sócios. Então, o direito societário, ele acaba resolvendo, e aqui eu estou pegando mais a perspectiva do Burling Means, ele acaba desenvolvendo a seguinte relação. São um conjunto de regras onde eu vou lidar com a separação entre patrimônio e gestão do patrimônio. O que o sócio, em última instância, faz? Ele coloca patrimônio dentro da sociedade. O sócio, ele coloca o patrimônio dentro da sociedade. Mas quem é que vai tocar esse patrimônio? Quem é que vai usar esse patrimônio, jogar para cima, para baixo, para a direita ou para a esquerda? Não é o sócio. Então ele perde o acesso àquilo quando ele está com o chapéu de sócio. Ah, tem o sócio administrador? Tem o sócio administrador, mas são papéis diferentes. Então eu coloco o patrimônio lá e um terceiro, a priori, uma figura diferente, vai gerir aquele patrimônio. E olha que interessante, eu não sei se você já parou para pensar nisso. Tudo que é bom para a sociedade, quase nunca é bom para o sócio também. Por que o sócio põe dinheiro lá dentro? Por que ele exerce aquela atividade via a sociedade? Porque ele quer ficar mais rico. Como é que o sócio fica mais rico? Ou valorizando a sua cota, se você puder ter um mercado para aquilo, que a gente fala nas sociedades anônimas, ou recebendo dividendos. O que são os dividendos? É dinheiro da sociedade que vai para o bolso do sócio. Pensa do ponto de vista da sociedade, o que seria melhor? Esse dinheiro vir para o meu bolso ou ficar no bolso da sociedade, onde ela pode contratar mais, reinvestir mais? Então, de cara, eu tenho um conflito de interesse, potencial pelo menos. Quanto mais dinheiro na mão da sociedade, mais a sociedade consegue contratar, renovar seu parque tecnológico, fazer novos investimentos. E menos dinheiro para o bolso do sócio, que precisa comer, que precisa pagar a escola do filho. Então você vai ter um conflito que vai se refletir, inclusive, em manifestações de doutrinadores. Afinal, qual é a função social da empresa? Qual a função social de uma sociedade empresária? É enriquecer o sócio ou é cumprir algum outro tipo de papel institucional? Só aí a gente já tem uma série de situações. Soma-se isso tudo
um agravante de que nosso direito empresarial, né, evolução do direito comercial, ele foi construído, e eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, obrigado, ele foi construído num mundo que é completamente, absurdamente diferente do mundo que nós vivemos hoje. E eu não estou falando só do Código Civil de 2002, que para mim, até bem recentemente eu prestei atenção que de vez em quando eu usava a expressão novo Código Civil. Código Civil que surgiu quando vocês não eram nascidos, né, mas que eu estudei como novo Código Civil. O novo Código Civil de 2002, ele começou a ser escrito na década de 70. Ou seja, o que está ali, que já é velho para a gente hoje, 20 anos, 21 anos depois, já era velho para 2002 porque ele começou a ser escrito em 73. E o que, que a gente tem de diferente nessas etapas todas? Para começar, internet. Internet, como a gente vive hoje, como nós vivemos hoje, é um negócio alienígena. E eu não estou falando alienígena para a década de 70, não. Quando eu me formei, Netflix era assim, um sonho. A gente nunca... Eu ficava assim, nossa, que legal seria a gente ter uma internet tão potente, onde a gente não precisasse ter a Blockbuster, que eu duvido que vocês saibam do que eu estou falando. Eram lojas onde você tinha um negócio assim, arcaico, como os incas faziam, um negócio tipo isso daqui, só que tinha um negócio chamado fita cassete, que se você não rebobinasse, você era multado. Eu estou falando grego para vocês. Claro que não, você já deve ter visto em livro de história. Mas assim, a gente enxergar a internet no contexto que a gente tem, as possibilidades que ela propõe, gira a nossa cabeça de direito empresarial, de empresarialista, porque quase tudo que foi construído para direito empresarial foi construído para resolver problemas de um mundo que não é que não tinha internet, não é que não tinha telefone, para construir um mundo onde a escrita não era algo que as pessoas tinham acesso. Você já parou para pensar o que diabos é o ponto comercial? Ponto comercial que a gente vive falando assim, comprar o ponto, vender o ponto, passa-se o ponto. Já parou para pensar o que diabo que você compra quando você compra um ponto comercial? Eu pergunto para vocês, rapidamente assim, ponto comercial é o quê? Vocês sabem o que eu estou falando? Alguém aqui, todo mundo aqui já fez societário, pelo menos, empresarial? Beleza, ponto comercial, já viram esse negócio, passa-se o ponto? Quando o cara compra o ponto, ele está comprando o quê? O imóvel? Não, porque o ponto comercial ele precisa ser construído sobre o imóvel que é meu. A posição, o direito de estar ali, eu posso ter um feirante ali na esquina, que todo dia ele vai lá e monta o cachorro-quente dele lá, e ele tem um ponto comercial. E ele pode vender aquele ponto comercial. Ele está vendendo o quê? Um lugar? Aquilo é um imóvel? Você sabe como é que funciona a compra e venda de imóvel? Não é assim que funciona. Então, existem algumas categorias que elas são difíceis de trabalhar quando você olha desse jeito. E aí eu complico tudo quando a gente surge com o web commerce. Onde é o ponto comercial de alguém que vende no Mercado Livre? Aí você pode falar assim, no endereço do Mercado Livre? Mentira. Não tem nada a ver, não funciona. Porque quando você compra aquele endereço, eu estou comprando o quê? Eu estou comprando a marca dele, eu estou comprando o endereço IP dele. Olha como é que as coisas começam a não funcionar tão bem. E mesmo para questões do próprio direito empresarial, artigo 966. Considera-se empresário aquele que exerce profissionalmente atividade de circulação, produção de bens, ok. Aí vem o parágrafo único. Não são considerados isso e aquilo outro se for atividade cultural, intelectual, etc, etc, salvo se a porcaria do elemento de empresa, que é um trem que ninguém sabe direito o que faz, mas a gente finge que sabe. Aí você pega, ok, aí você tem algumas categorias, isso aqui encaixa para banqueiro, isso aqui encaixa para comerciante, isso aqui encaixa até para advogado, né? Não expressa vedação legal não, mas encaixaria para advogado. Mas a gente tem uma série de outras profissões bizarras que são inconcebíveis. Não falo da década de 70, são inconcebíveis em 2010. Que é o cara ser Instagrammer, YouTuber, gestor de mídia social. Esse cara, ele se encaixa dentro da qualidade de empresário? Não se encaixa dentro da qualidade de empresário? Ele tem ponto comercial, ele não tem ponto comercial, ele tem estabelecimento, ele não tem estabelecimento? Como é que funcionam essas coisas? Henrique, dá para encaixar? Não, porque se você tem segurança jurídica nessas definições, você não sabe que regime jurídico se lhe aplica. E aí, se a gente fosse um país mais sério, né, onde o direito é mais respeitado, eu diria que eu não sei se esse cara tiver em dificuldade financeira, eu peço uma recuperação judicial, uma concordata civil. E é completamente diferente. E aí,
no topo de tudo isso, surge, isso aí é novo até para vocês, isso é novo, surge um tal de ChatGPT. Que puta, o que é o ChatGPT? É um troço que se você mostrar para qualquer pessoa com 70 anos para cima, você não consegue convencer que aquilo é um computador escrevendo. Porque ele escreve melhor que a gente. Ele não comete os erros de português, foi escrito em inglês, mas ele não comete os erros de português gramaticais que nós cometemos. E aí você já tem automaticamente, que é o ponto que eu estava querendo chegar, automaticamente, menos de 3 semanas, um mês que o ChatGPT cai na mídia, surgem os especialistas de ChatGPT. Que o troço, ninguém nunca ouviu falar dele, ele não existia até outubro. A gente está em maio, outubro nos Estados Unidos, a gente está em maio no Brasil, já tem gente dando curso, não apenas curso de ChatGPT, curso de como você advogar usando o ChatGPT, curso de como você ser empresário em uma série de outras situações com o ChatGPT. Quantas e quantas vezes eu já vi gente usando o ChatGPT para escrever petição, inclusive, né, deu o caso do jornal lá, né, que foi retirada a petição. E o mundo hoje, gente, é completamente diferente. E tudo isso que eu falei, de uma forma ou de outra, se movimenta dinheiro, o direito empresarial tem que absorver. Só que essa é a grande beleza e dificuldade do direito empresarial. O direito empresarial, diferente de outros ramos de direito, não é um grupo de pessoas que pensa como é que a sociedade deveria ser, agir ou pensar de forma deontológica e fala, ok, vou criar o instituto do ponto comercial, do estabelecimento, do trespasse, porque aí a sociedade vai para cá. Vocês estudaram isso. Lex Mercatória não foi construída dessa maneira. Lex Mercatória foi construída na porrada. Foi comerciante de uma cidade-estado, da outra cidade-estado, que não tinham sequer a mesma cultura, muitas vezes não falavam a mesma língua, só que você tem algo que eu quero, eu tenho algo que você quer, e a gente precisa se entender. Pensa como é que é, o problema não é só se entender, porque se entender eu posso simplesmente apontar, falar que eu faço, quero, e você me passa, eu aponto o negócio, a gente se comunicando até uma hora que o negócio sai. O problema, e direito só serve quando surge problema, né, aparentemente, é quando a gente combina e você não cumpre. E aí vai ser a sua regra ou vai ser a minha? Vai ser o meu Deus ou vai ser o seu Deus? Vai ser o seu juiz ou o meu juiz? Lex Mercatória foi construída na porrada. As pessoas fazem, a gente corre depois para regular. Isso está acontecendo hoje. Isso aconteceu na Idade Média, isso aconteceu na época das grandes navegações, isso aconteceu no Iluminismo, isso aconteceu no início do século XX, isso está acontecendo agora enquanto a gente fala. Porque novas relações jurídicas estão surgindo, novos trabalhos, empregos, é até esquisito de falar isso hoje em dia, novas situações, novas relações estão surgindo e a gente não sabe lidar. E são relações que valem dinheiro, são relações que movimentam a economia e a gente simplesmente não sabe lidar. Enquanto a gente não sabe lidar, o mercado não espera, ele vai atropelando, ele vai surgir. Agora vamos falar como os incas, né? Antigamente, muito tempo atrás, existia um negócio chamado cheque. Tá, assim, era um troço esquisito, que um pedaço de papel onde você assina e vale dinheiro. Eu achei legal que eu falava isso para mas qual foi a última vez que você assinou um cheque, bonito? Não, eu não sei. Então pronto, não nem aí. O que eu quero dizer é que era um troço bizarro, que sabe como é que você sacava dinheiro no banco? Você vai com o cartão é coisa de internet, cara. Você escrevia um cheque para você mesmo, você se dava uma ordem de pagamento, o banco paga para mim porque eu estou mandando. Era um negócio esquisito, mas que precisava funcionar. E o cheque, e lá no cheque falava, na lei do cheque fala, o cheque é uma ordem de pagamento à vista. E qualquer cláusula, valha-me Deus, que seja colocada no cheque que retire essa característica de ordem de pagamento à vista, 50 chibatadas e é nulo. Vai ser ótimo. Você acha que algum comerciante respeitou isso na história do cheque? Nunca. Só direito, só jurista que pensou esse negócio. Porque todo cheque tem o bom para, a teimosinha, a paga-se não sei o quê, que é o cheque, o famoso cheque pré-datado. O cheque pré-datado é uma nulidade de nascença, porque o que você está falando é, esse cheque que é uma ordem de pagamento à vista, mas você só vai pagar daqui a um ano. Aí a lei fala, não pode, mas aqui é Brasil, não pode, mas é proibido, mas se quiser pode. Então assim, o pessoal faz funcionar porque direito empresarial é isso, é o que funciona. Concordo com isso 100%? Não, eu sou um positivista enrustido.
Eu acho que eu preciso das leis claras para poder orientar meus clientes, para eles poderem fazer seus investimentos com segurança jurídica. Mas aqui é Brasil. Aqui é Brasil da lei que o Marlon vai falar, que fala, esta lei só se aplica para empresário. Mas se você quiser pedir recuperação judicial de associação, pode? Pode. Quer pedir de fundação? Pode. Fundação. Associação já é esquisito, mas fundação, eu vou salvar o... Pode também. Aí você tem o período de blindagem, em 180 dias, eu lembro da redação anterior, em nenhuma hipótese se prorrogará o prazo improrrogável de 180 dias, só vale amigódio, aquela coisa toda. Mas aqui é Brasil, se quiser pode. Eu nunca vi uma recuperação judicial que não tenha prorrogado o prazo improrrogável em nenhuma hipótese. Então, a gente tem que tomar cuidado ao lidar com o direito empresarial, a gente tem que tomar cuidado ao lidar com essas situações, por quê? É um direito muito fluido, porque ele regula um negócio que é ensaboado, que são as relações econômicas. Se você tentar travar, o comerciante simplesmente atropela. Atropela. E, da outra ponta, já para encerrar minha fala, né, para vocês que estão, né, se formando, vão se formar, para vocês, pelo amor de Deus, se preocuparem, se armarem contra, se tornarem críticos desses famosos advogados de palco que surgem em todas as redes sociais falando coisas como eu acabei de receber. Você está uma holding, porque é da minha área, né? Você está uma holding de dar uma vida melhor para o seu filho. Você está uma holding de poder contratar um plano de saúde para sua família. Cara, olha que covardia é essa frase. Você pega um cara que está... E outra, sabe por que é covardia? Por quê? Em direito empresarial, principalmente nessa parte de direito societário, é meio que tudo funciona até que dê problema. Se você consegue montar um contrato, se você seguir lá o 997, tiver tudo que está lá no 997, alguma coisinha, você monta o contrato social que você quiser. Você já parou para pensar que é uma holding? É uma sociedade que você integraliza o capital social com bens, ponto, acabou. Esse bem pode ser participação societária, esse bem pode ser imóveis, holding, planejamento sucessório, tarará, que é fundamentalmente isso que você colocou. Que tipo de problema que aquilo resolve? Porque se você montou uma holding, perceba, você precisa de R$500 para montar uma holding, porque é o custo da junta comercial lá de Brasília. R$600 você monta uma holding. E daí, o que você resolve? E aí você pega e vem um cara, diz que está te ensinando a montar uma holding, porque ele vai te dar um modelo de um contrato social, e tu vai pagar uma grana para aquilo, e você vai vender para o seu cliente e você vai fazer. Até que, como eu falei, até que dá problema. Até que alguém divorcia, até que tem um filho fora do casamento, até que alguém morre e você não concorda com aquela coisa, e você vê que aquilo é um papel que não serve para nada. Quando você não faz alguma outra coisa associada ao que é bem legal, que é quando você não monta a holding com planejamento tributário. Aí o problema vira exponencial. Eu conheço advogado que está devendo, não é R$1.000, não é R$100.000. Eu conheço advogado que está devendo dezenas de milhões de reais no CPF, porque fez besteira. E esse cara, ele não é muito mais velho do que vocês, mas a vida dele acabou. Como é que você resolve, se você, um de vocês aqui, um dia, se vocês olharem assim, cara, eu estou devendo R$200.000 para uma pessoa. Agora pensa você falando isso com 20 milhões de reais. É mais que ele está devendo. 20 milhões de reais, gente, é um dinheiro abstrato, fruto de um planejamento tributário mal feito. Tudo isso, gente, todas essas questões que eu estou falando para vocês, tanto do surgimento de novos negócios, de novas relações jurídicas, como essa nova forma, predando em cima da ansiedade de vocês de ganhar dinheiro, que você olha assim aquela coisa, com 25 anos, participou de não sei quantas operações, já tem uma Porsche. Na minha época, o símbolo de riqueza e sucesso era você tirar uma foto indo fazer um cruzeiro, era você aparecer do lado de um iate. Hoje em dia, é você tirar foto do lado de um Porsche, que é a moda. Vocês têm que tomar muito cuidado com isso. Não tem esse atalho, isso não existe. Tem uma coisa que eu e Marlon é um pouquinho muito mais velho do que eu, uns 400 anos mais velho do que eu, mas tem uma coisa que a gente aprendeu a duras penas, é porque esse tipo de raciocínio em direito empresarial é perigosíssimo. Porque o direito empresarial, ele cabe esse tipo de raciocínio, ele cabe muita coisa nova, porque ele é feito para ser permeável. Ele tem que dar muita segurança jurídica nas relações, mas ele não pode ser estanque, porque senão ele não absorve novas tecnologias, novas situações. E com isso, o pau que vai quebrar é surgimento de guru de internet. Tomem 2 cuidados. Primeiro, não subestimem a fluidez do direito empresarial.
ele é extremamente importante porque ele regula as relações econômicas que são fluidas por natureza. Compreendam como é que funciona isso. E do outro lado, pelo amor de Deus, não é da minha parte, é a área que eu acho mais complicada do direito. É direito empresarial, né? Puxando sardinha, porque realmente é a que eu acho mais trabalhosa. Não tem milagre, não dá para acelerar, não dá para correr com as coisas. Você precisa de tempo de maturidade, você precisa de maturidade, você precisa compreender economia, você precisa compreender finanças, você precisa compreender o mercado que o seu cliente está inserido para você trabalhar. Senão você vai trocar os pés pelas mãos. E trocar os pés pelas mãos numa questão familiar tem um problema moral complicado. Numa questão trabalhista pode ter, agora numa questão de empresarial, uma questão de empresas, onde qualquer erro... Pensa o que é um erro cometido numa empresa do tamanho da Petrobras. Pensa o que é um erro cometido numa empresa do tamanho de uma Natura. Não é um erro que você sobrevive como CPF. Talvez você não sobreviva nem como CNPJ. Então não dá, você precisa ter uma curva de aprendizado, você precisa ter uma curva de maturidade, senão você pode trocar os pés pelas mãos e colocar a sua vida a perder há pouquíssimo tempo. Esse cara que eu falei para vocês, ele tem 33 anos. 33 anos. E eu acho que ele não volta para o Brasil mais. Por quê? Está devendo 20 milhões de reais. Muito cuidado com isso, muito cuidado com esses ganhos rápidos e compreendam bem essa questão. Obrigado. Se eu conseguir convencer vocês a não pescarem ou pescarem pouco, de que maneira eu ganho? Se você parece para todo mundo ganhar bem, todo mundo pesca pouco, o lago consegue se recuperar, a gente consegue sobreviver. Mas se eu consigo convencer vocês a pescar pouco, o que eu posso fazer? Pescar muito. E aí eu enriqueço, vocês querem. Só que se eu penso assim, e eu não sou o único esperto da mesa, o que você vai pensar também? Eu não vou confiar no Henrique, por quê? Porque se eu confiar, ele pesca, então eu vou pescar também, e aí você afunda. Toda vez que você vê cenários como esse e outros, que a gente vai chamar de falha de mercado, é importante eu ter regulação. Por quê? Se eu deixar sozinho, a gente vai fazer besteira. E aí eu venho o Estado, pego e travo e não deixo você agir sozinho. Traz para você o seu exemplo. Você falou de blockchain, você falou de ChatGPT. Fundamentalmente, você está falando são de grandes novas tecnologias, extremamente disruptivas. O blockchain ele só não é mais disruptivo por uma questão de limitação tecnológica mesmo. O Bitcoin ele se mostrou com uma forma não prática de transações econômicas. Ele é muito bom num cenário, mas agora ele já está tão grande que para você fazer uma operação com Bitcoin, ele demora meia hora, 40 minutos. Isso num cenário anterior, onde a gente usava DOC e TED, que era um negócio que você fazia uma TED, demorava uma hora e meia para cair na sua conta e está tudo bem. DOC, um dia depois. Pix, no mundo que tem Pix, você consegue imaginar um contexto onde você fica esperando um cara, olhando para a cara do cara meia hora para cair? Então o blockchain ele não serviu mais, ele serve para outras coisas. Aí você pergunta, eu preciso regulamentar o blockchain? A pergunta é, o que tem ali dentro? Por que não é se eu preciso, é por que eu vou regulamentar? Porque o blockchain, não o Bitcoin, a tecnologia do blockchain, ele nada mais é que um cadernão público. É isso que é o blockchain. É um cadernão onde você anota que você tem tanto dinheiro e tal, tudo mais. Então, se você tecnologicamente consegue resolver o problema de falsificação, não sei se a gente precisa criar uma moeda, uma regulamentação para isso. ChatGPT. O que é o ChatGPT? É uma forma mais eficiente de usar um computador. Ao cabo e ao fim, ele não é muito diferente para o que ele se propõe de um Google. O que é o Google? Ele me dá acesso a bilhões e bilhões de informações cujo qualidade de conteúdo é problema meu filtrar. O ChatGPT ele só faz isso de uma maneira mais convincente. A gente estava falando isso aqui agora. Se você jogar... Eu fiz uma prova inteira, porque eu sou desses. Eu fiz uma prova inteira para os meus alunos desse semestre, só com o ChatGPT. Eu peguei a prova todinha que eu tinha aplicado em algum momento e coloquei o ChatGPT para responder. Então, eu peguei uma situações assim. Maurício e Maria resolveram explorar a atividade de cambista. Então eles juntaram dinheiro, compraram 1000 ingressos e tentaram vender. Simplificando, Maurício e Maria, bem simples, Maurício e Maria formaram uma sociedade? Bom, eu botei o ChatGPT para responder. Ou então eu coloquei, suponha que Maurício para comprar os 1000 reais
os 1.000 ingressos, ele pegou dinheiro emprestado no Banco do Brasil, com a aprovação de Maria. Maria sabia que ele estava pegando, sabia que aquele dinheiro era para comprar os ingressos que os dois iam explorar. Deu ruim, não conseguiram pagar, e a pergunta é se o Banco do Brasil pode cobrar de Maria. Fundamentalmente, eu estou perguntando aqui sobre as regras de sociedade em comum. Bora, ChatGPT, responde. Ele não conhece nossas regras, então eu peguei, né, porque eu queria deixar mais crível a resposta, eu ensinei para ele os artigos, que tem como você fazer isso, aprenda os artigos. Isso que é impressionante dele. Eu ensinei para ele os artigos e tal, tudo mais, e soltei. E ele deu uma resposta. Sim, não falou, citou os artigos, nos termos tais, deu uma resposta. E a minha pergunta foi, julgue. E por que eu fiz isso? Para mostrar para os alunos a quantidade de vezes que o ChatGPT erra. Mas é o pior tipo de erro. É o erro que os advogados de palco cometem. Ele erra com convicção. Ele erra de um jeito que você olha, você até recua. Esse cara deve ser eu, porque não é possível. O cara escreve melhor do que eu, erra menos português do que eu. E ele fala assim com convicção. E aí a pergunta, será que eu preciso regulamentar o ChatGPT com base em lei? Ou eu regulamento o profissional e falo o seguinte, querido, se você está tirando a tua resposta dos búzios, das estrelas, do livro do Alexandre de Moraes, do raio que parta, ou do ChatGPT, isso é problema seu. A responsabilidade técnica é sua. O ChatGPT tem a desculpa de que aquilo ali, se você sabe o que está ali por dentro, aquilo ali é só álgebra linear. Mas se você sabe o que está ali por dentro, e você mesmo assim usa, é o equivalente a você baixar um modelo da internet de um contrato social, toma. Ah, mas não previu tal situação. Você vai falar o quê? Então eu acho o seguinte, essa, vamos dizer assim, sanha regulatória, que aí eu não sou tão libertário que nem o professor André Santa Cruz, não, né? A gente brinca muito sobre isso, mas assim, eu sou mais para lá do que para cá. Eu acho que a gente tem esse vício, muito porque dos 200 milhões de brasileiros, apenas menos de 1% de nós efetivamente vivemos o direito empresarial. Porque aqui, eu não sei como é que é aqui no Juiz de Fora, mas em Brasília, é um mundo de servidores públicos, empregados e consumidores, que é justamente as três pontas do lado de lá, onde você tem, em muitos casos, uma presunção de hipossuficiência, onde é teu direito errar. Você tem o direito de se arrepender. Isso não funciona no direito empresarial. Então, a minha forma de enxergar o mundo é: eu posso fazer tudo o que a lei não permite. O que a lei não veda, por exemplo. Eu posso fazer tudo o que a lei não veda, e não o contrário. Então, eu não vejo necessidade de mais regulamentação da tecnologia. Porque isso é quase aquela preocupação fordiana. Nossa, né, os carros vão acabar com os empregos dos cocheiros, o Uber vai acabar com o emprego do taxista. Cara, é tecnologia disruptiva, vai acontecer. A questão é o que está por trás. A gente fala muito de ChatGPT, mas eu sou meio tarado com esse assunto. ChatGPT, eu não sei se vocês sabem, existe, se eu não me engano, está sendo produzida alguma coisa na casa de 50 a 60 novas inteligências artificiais por dia. O ChatGPT 4.0, ele já se escreve. Então tem muita coisa que está sendo feita lá, que aí o pessoal começa, empregos que vão acabar, você vai perder isso, você vai perder aquilo. Só que ele esquece que na outra ponta de quem está contratando, tem um ser humano que tem medos, que tem receios, que tem anseios, que tem ambições. Então, você pode escrever um ChatGPT que vai produzir o melhor acordo de acionistas coberto com tarará, ou então, coisa que eu vejo aí, compre o meu curso e ganhe um modelo com 20 cláusulas, alguma coisa nesse sentido. Ok, ele produz e está perfeito. Eu te pergunto, seu dinheiro, não abstrato, o seu dinheiro, você vai efetivamente colocar na mão de algo que não passou por nenhum filtro humano? Muito pouco provável. Vocês também são muito novos, mas existe um xadrista, ele ainda está vivo, famosíssimo, que ele virou super-herói para quem gosta dessas coisas. O nome dele é Garry Kasparov. Vocês já ouviram falar desse cara? Ele foi o primeiro ser humano que jogou xadrez contra um computador, o Deep Blue. Lembra? Da IBM. Isso foi década de 80. E ele ganhou a primeira, aí ele empatou a segunda e perdeu as duas próximas, algo que uma delas ele fala que ele perdeu, mas que ele acha que rolou uma trapaça. Aí o pessoal, nossa, mesmo discurso, os computadores ganhou do super enxadrista,
E aí a gente se adapta à novidade e começa a ver as limitações da tecnologia. Mas por que eu estou falando dele? Ele tem um livro chamado de Estratégia, que é muito interessante, né? Espetacular, mas é interessante, onde ele tem uma empresa de estratégia empresarial, onde ele vai traçando vários tópicos de estratégia e comparando com grandes jogos, os famosos jogos xadrez, falando o que tem uma coisa a ver com a outra. E ele conclui falando o seguinte: que tipo de jogo de xadrez a gente vai encontrar quando eu permitir que um grande mestre, né, que são aqueles super enxadristas, estivessem ao lado de um supercomputador jogando junto? Que nível de xadrez eles vão alcançar, associando a inteligência do ser humano com a capacidade infinita, quase infinita de cálculo de um supercomputador? E eu trago isso para a gente. Que tipo de advocacia, que tipo de serviço jurídico, o que a gente vai conseguir alcançar se a gente associar o que a gente estuda, o que a gente se prepara, todo esse cabedal humano e humanitário que nós temos, com agora não algo que apenas faz um cálculo, mas te ajuda a pensar. Porque eu uso o ChatGPT no meu escritório. Eu uso ele o tempo todo. Eu jogo. Não é porque eu estou conversando com alguém, mas é porque ele é como se ele trouxesse de uma forma diferente, que não sou eu que estou escrevendo. Isso destrava a nossa cabeça com uma série de questões. A gente não sabe como a gente funciona muito bem. A gente pode começar a descobrir dentro dessa situação. Aí você pega e coloca isso dentro de um cabedal regulatório, me parece muito mais igual o advogado lá peticionando, né? Para proibir que sentenças ou petições sejam feitas usando o ChatGPT. Isso é a maior idiotice do mundo. Primeiro porque é inútil, porque, não usei ChatGPT. Como é que você vai saber? E segundo que isso só transcreve, só transparece o pânico, o medo de você sair da sua zona de conforto. Você nem sabe se você vai sair ainda. De novo, esse troço surgiu em outubro. Não tem um ano que esse negócio está no ar. Outubro. Só que já está causando furor muito por conta da imprensa. Então, respondendo a sua pergunta, eu não tenho a menor ideia se isso vai ser objeto ou não de regulamentação. Blockchain parece que até que está sendo, não blockchain, mas moedas digitais. Agora, eu espero que se vier é porque identificar a necessidade, não apenas por pânico, na minha opinião. Eu quero, primeiramente, agradecer aos professores, ao Henrique, que teve uma fala ampla no direito empresarial, né? Histórica, passando pela parte geral, pelo direito societário, paquerando com recuperação e falência. E depois, agradecer muito também ao professor Marlon Tomazetti. Eu conheço o Tomazetti desde a minha graduação, né? Porque o livro está fez 20 anos, né, Marlon? 20 anos o manual, né? O curso, Direito Societário, exatamente. Então, assim, mas conheço de vários outros textos, mas eu não conhecia esse outro lado do Marlon que eu conheci nessa noite. Foi de uma didática fantástica, assim. Os aplausos são públicos,